Olá! Para você que está aí do outro lado, seja muito bem-vinda ou bem-vinda. Muito prazer, meu nome é Jéssica Sulino. Para quem não me conhece, eu sou um pouco psi, mas eu sou muito mais ser humano do que psicólogo, então aqui nesses vídeos eu costumo trazer muitas informações, compartilhar coisas da vida, naturalizar coisas da vida, situações, emoções, pensamento, tudo aquilo que nos torna muito humanos. Bom, hoje eu preparei um roteirinho para a gente conversar sobre o medo do julgamento. Anteriormente eu fiz um vídeo falando sobre o medo de errar das pessoas, que é algo muito frequente, aparece muito na clínica, mas não só isso, né? Eu acho que o medo de errar, ele me acompanhou também ao longo da minha vida, esse sentimento de que eu precisava ser perfeito o tempo todo, enfim. O vídeo está à disposição aí para você dar uma olhadinha. E aí, quando eu estava fazendo esse vídeo do medo de errar, me veio um outro tema, né, que tem muitas camadas. O medo de errar, ele vem acompanhado de muitas camadas, e aí me apareceu um outro tema que é o medo do julgamento, que aparece muito na vida das pessoas. O problema não é você ter medo das coisas, né? O medo ele é uma reação muito natural, é uma emoção muito natural que faz parte da nossa vida. Como eu disse, eu amo naturalizar as coisas aqui, mas é quando isso aparece de forma muito frequente e acaba atrapalhando a nossa qualidade de vida, as nossas relações, a forma como a gente encara as situações. Então, esse medo do julgamento, ele é muito comum aparecer na vida das pessoas, porque elas possuem muito medo de se sentirem inadequadas, sentirem que não pode errar. É como se a gente realmente precisasse ser perfeito o tempo todo. E aí a minha conversa sempre ela é a mesma. É, cada pessoa ela é projetada no mundo de uma forma muito única, muito subjetiva. Então, cada pessoa tem o seu contexto sociocultural, biopsicossocial, e eles desenvolvem a partir daí um olhar muito único sobre a vida. É como se cada pessoa tivesse uma lente de óculos específica para conseguir olhar o mundo. Então, cada pessoa vai ter uma ótica sobre a vida muito diferente da que eu tenho, da que você tem. E isso é algo muito natural. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu estou olhando a partir das minhas próprias experiências. Então, é óbvio que o meu olhar sobre ela vai ser um olhar de acordo com o que eu acredito, de acordo com a minha verdade. É claro que dentro da clínica, na psicologia, a gente desenvolve muito esse raciocínio clínico e esvazia muito o nosso copo para que a gente consiga ter esse olhar neutro sobre o outro sem esse viés pessoal, sem esse julgamento. Então eu tento, e isso é um exercício que o psicólogo vai fazendo a todo momento, ele precisa exercitar esse olhar clínico sobre o outro. Psicólogo que não consegue fazer isso, né, enfim, precisa reconhecer que ele precisa trabalhar, isso é uma habilidade que a gente vai adquirindo. E aí é claro que a gente também vai levando isso para a nossa vida pessoal. Mas aí o que acontece? Imagina que uma pessoa que não tem estratégias e não criou essa habilidade de olhar o outro sem esse viés pessoal dele, ou não tem um repertório amplo sobre estrutura social mesmo, e ele acaba sempre julgando o outro a partir daquilo que ele conhece. Às vezes aquilo que ele conhece pode ser muita coisa, então ele vai olhar a partir o outro a partir disso, a partir desse repertório gigantesco que ele tem. E isso geralmente é muito lindo, porque quanto mais repertório a gente tem, mais a gente consegue esse olhar de mundo aprofundado. Mas existem pessoas que não têm tanto repertório e elas acabam enxergando o outro e as situações e o mundo de uma forma muito limitada. E aí, às vezes, você olha para uma pessoa e fala, cara, não é possível que essa pessoa está pensando dessa forma, mas é possível sim, porque nem todo mundo tem um repertório muito ampliado. E por que eu estou te trazendo tudo isso? Porque a gente não pode ter medo do julgamento do outro, porque as pessoas vão julgar. Naturalmente, você vai ser julgado porque o outro tem uma visão que é própria. Só que a verdade dele não é uma verdade absoluta, é dele. E aí o que eu quero que você reflita e vá exercitando na semana, pensar é: será que eu tenho que tomar a verdade do outro mesmo como sendo uma verdade minha? Ou a verdade dele é dele e apenas dele? Com a visão de mundo que ele tem, com o repertório que ele criou, com a família que ele foi criado, com os laços de amizade que ele construiu. Então, logo, a verdade dele não pode ser adotada como uma verdade minha. É dele.
E aí, eu queria que você entendesse que sim, você vai ser julgado porque as pessoas julgam. Por conta disso, pela visão de mundo diferente e histórias de vidas diferentes. Só que aí existe aquela questão de que, nossa, eu não posso errar porque senão o outro vai ver que eu estou errando. Nossa, eu não posso falar alguma coisa porque eu vou estar com esse sentimento de que tô sendo burro, ou tô sendo inadequado, ou as pessoas vão achar nada a ver o que eu tô falando. Será? Não sei, acho que a gente precisa começar a questionar um pouco desses pensamentos que vêm, que normalmente são pensamentos muito impulsivos, não necessariamente nos dizem a realidade ao certo do que está acontecendo ali, principalmente quando a pessoa ela é muito ansiosa. Então, esse medo do julgamento, ele também pode vir carregado de crenças, né? Crenças que a gente vai construindo ao longo do nosso desenvolvimento mesmo, né? Enquanto criança, enquanto adolescente, porque normalmente as pessoas que não são muito validadas ali na sua fase muito importante da vida, sofrem muita invalidação dos pais em relação à sua forma de pensar, em relação às suas emoções, não é validado suas conquistas, os seus enfim, as coisas certas que conseguiu ir construindo ao longo desse caminho, é sempre muito invalidado pelos pais, crescem mesmo com esse sentimento de inadequação, de que eu sempre estou fazendo alguma coisa errada e de que eu estou sendo repreendida e que as pessoas vão me julgar por isso, porque isso aconteceu comigo ao longo da minha vida. E são esquemas que a gente vai formando no nosso desenvolvimento. E aí o que acontece? Tem um determinado momento da vida da pessoa que ela acredita piamente que ela precisa querer falar muito bem, agradar a todo mundo. Então ela vai começando a perder a sua própria identidade, o que ela gosta de fazer. Alguns casos as pessoas nem criam uma identidade, de tão repreendidas que elas são, invalidadas que elas são ao longo da vida delas. Mas aí, quando chega ali na parte da adolescência, para a juventude, até na vida adulta, você percebe que a pessoa cresce bastante sem vivencia essa vida adulta muito sem autenticidade, e aí ela passa a querer agradar muitas outras pessoas, que é uma forma de delas buscarem essa validação do externo, essa validação que elas não receberam a vida delas inteira. Então, ela precisa mesmo se sair bem no trabalho, precisa fazer tudo perfeitamente, porque se ela não fizer perfeitamente, se ela não cometer nenhum erro, na visão dela, assim, ela vai conseguir ser uma pessoa aceita pela sociedade, escolhida pela sociedade, menos julgada pela sociedade. Então, e o contrário disso se eu errar, se eu cometer algum erro, eu vou ser julgada pela sociedade, as pessoas vão rir de mim. Entende? Então ela cresce com esse conflito de identidade e ausência também de identidade, querendo muito agradar as outras pessoas, com medo de falar não, em alguns momentos com medo de se posicionar, aí ela vai se limitando, vai se tornando uma pessoa pequenininha, com aquele sentimento de inferioridade. É um ciclo muito vicioso. Só que chega um momento da vida que a pessoa se cansa de ser assim, né? E ela chega no consultório e fala: Nossa, Jéssica, eu tenho muito medo do julgamento dos outros, eu sempre tô agradando todo mundo, eu sempre fico me negligenciando a todo momento porque eu quero agradar as outras pessoas. E aí você pergunta: por que você precisa necessariamente ficar agradando a todas as outras pessoas? Porque assim eu vou ser bem vista, porque assim eu vou ser bem aceita, porque assim eu vou ganhar uma promoção, porque se eu me colocar nesse lugar de passividade a todo momento, o mundo vai me acolher melhor. Só que o que as pessoas não entendem é que passividade é muito diferente de compassividade, né? Eu consigo me posicionar, eu consigo apresentar a minha visão de mundo ali de forma compassiva, sem necessariamente gerar um conflito negativo, e conviver bem com as pessoas e ainda ser assim muito aceita pelas pessoas. O diferente da passividade, que é tudo que o outro me fala, eu tomo como verdade. O que o outro me diz, eu vou fazer. O que o outro me fala não tem um contraponto meu, porque eu tenho medo de desagradar e colocar a minha opinião, com medo do julgamento do outro, com medo de ser invalidada, com medo de ser julgada. Então, isso é uma questão muito presente. E aí acho que é importante ter essa clareza. Eu gosto de trazer informações de como que é como que a gente funciona no dia a dia, para desmistificar um pouquinho de que a gente não vai ser julgada nunca e de que as pessoas vão gostar da gente a todo momento, o tempo inteiro. E isso não vai acontecer.
Não vai acontecer porque as pessoas são criadas muito de formas diferentes, entende? Eu queria que você encontrasse uma forma de pensar sobre isso que não seja uma forma muito tão pesada de que eu preciso ser perfeito, de que eu não preciso ser errar para assim ser aceito pela sociedade. Não, nem todo mundo vai gostar de você mesmo. Tá tudo bem. É como uma pessoa que, por exemplo, fala muito baixinho. Vamos supor que a gente está numa reunião aqui e aí tem uma pessoa que fala muito baixinho. O fulano A vai achar aquela pessoa muito insegura. Nossa, mas aquela pessoa é muito insegura porque ela fala muito baixinho. Na visão dele é uma pessoa insegura, mas o fulano B vai olhar para aquela pessoa e vai falar: nossa, aquela pessoa passa serenidade ao falar, ela é uma pessoa mais calma, ela é uma pessoa mais tranquila. Entende que a gente tem uma mesma situação, só que duas visões de mundo completamente diferentes? Porque cada um tem o seu repertório de mundo, tem as suas verdades. E é assim que as pessoas vão olhar para você. Uma pessoa vai te amar pelo jeito que você é, e a outra pessoa não vai gostar de você pelo mesmo motivo. E tá tudo bem, gente. Algumas pessoas não gostarem da gente, não dá pra gente ficar agradando todo mundo. Eu não vou agradar todo mundo aqui no YouTube, tá tudo certo por isso. É, Mas acho que é isso. Espero que eu tenha novamente contribuído um pouquinho com esse sentimento de ou rejeição ou medo do julgamento que você carrega. Tem outros tópicos. E isso é um ponto do nó que a gente vai carregando em termos de comportamento, que a gente se sente muito inadequado. E a minha ideia é naturalizar isso, de que sim, a gente vai errar, e de que sim, a gente vai ser julgado e tá tudo bem. Se eu errei, o outro tá rindo de mim, tudo bem. Às vezes diz muito mais sobre ele do que sobre mim. O que que tem o outro rir de mim? O que que tem o outro não gostar de mim? Deixa ele não gostar de mim, sabe? Deixa, é o direito dele. Então, assim, se desvincula um pouco dessa ideia de que você vai ter que ser amado por todo mundo, porque você não vai ser amado por todo mundo, tá? E que sim, que as pessoas em algum momento elas vão te julgar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado 1% e se te ajudou em 1% a enxergar de forma mais ampla esse medo de julgamento, deixa aqui nos comentários e curte também para mim, porque esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Tchau, tchau!